Atos, capítulo 18, verso 18 ao 28. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e de Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos do Senhor. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, preste atenção nisso, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir para sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém? Meus queridos, nós estamos já há algum tempo estudando o livro de Atos e descobrindo como a igreja do Senhor estava crescendo, como a igreja do Senhor vivia em fidelidade, como a igreja do Senhor se expandia e expandia o reino de Deus naqueles dias por todo o mundo conhecido, o mundo habitado daquela época. E nós temos aprendido como é simples ser cristão, como é simples nós deixarmos com que Deus exalte e glorifique o seu nome na nossa vida. Algo simples. O que é que nós precisamos para sermos de fato cristãos autênticos, gente pelas quais o Senhor pode dizer: esses aí são meus, esta é a minha igreja, este é o meu servo, esta é a minha serva. Nós precisamos de duas coisas: nós precisamos de crer e obedecer. Se cremos e obedecemos, então está provado de fato e de verdade que Deus tem em nós servos fiéis, confiáveis. E aqui nesse texto em que nós acabamos de ler, nós vamos descobrir o quanto crer e obedecer é o que de fato revela quem nós somos e o que de fato o Senhor e a sua palavra representam para nós. No começo dos textos em que nós lemos, aí do verso 18 até o verso 23, fala de duas práticas cristãs que a gente aprende muito com elas. O escritor de Atos, Lucas, o médico amado, ele não dá muitos detalhes a respeito dos votos que foram feitos, mas ele começa dizendo que Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois ele despede dos irmãos, navega para a Síria, mas antes de embarcar ele raspa sua cabeça devido a um voto que havia feito. Que voto é esse? Lucas não fala. E é interessante, meus queridos, que embora não haja muitos detalhes a respeito do voto do apóstolo Paulo, dado aqui, concedido por Lucas, nós sabemos que
fazer voto sempre foi uma prática muito comum, muito natural no Antigo Testamento. Se nós vermos, por exemplo, Gênesis capítulo 28, nós temos lá Jacó fazendo um voto. E o que é um voto? Voto é uma promessa. Tá certo? Voto é uma promessa. Por exemplo, Jacó disse: Senhor, eu vou então voltar para a casa dos meus pais, vou te obedecer. Se o Senhor for comigo, se o Senhor garantir uma viagem tranquila, segura, se eu chegar na casa dos meus pais sem ser morto pelo meu irmão, aí então o Senhor será o meu Deus, e eu te darei o dízimo de tudo que eu tenho. Se nós olharmos para 1 Samuel capítulo 1, no verso 11, nós temos lá Ana fazendo um voto ao Senhor, uma promessa ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo esse filho para o Senhor, eu consagro esse filho ao Senhor. E Ana assim o fez. Em Juízes, no capítulo 11, nós temos lá Jefté. Quem não conhece o voto feito por Jefté? Um voto precipitado. Jefté ia para a guerra contra os amonitas, e aí ele disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor entregar os amonitas nas minhas mãos, quando eu voltar da guerra, o primeiro que eu encontrar na porta da minha casa, eu sacrifico ele ao Senhor. E ele foi lá e, por volta de sorte dele, o Senhor deu ele a vitória e ele ganhou os amonitas. E quando ele volta, adivinha quem é a primeira pessoa que sai ao encontro dele? A filha. Eu acho que quando Jefté fez esse voto, ele estava pensando que a sogra dele ia receber no portão. Mas não. A filha. Meus irmãos, como nós aprendemos com tudo isso? Porque até hoje tem gente raspando cabeça fazendo voto. Até hoje tem gente fazendo promessas para Deus. Até hoje tem gente fazendo barganha com Deus. Deus, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. E é interessante que muita gente faz voto com Deus, promessa com Deus, para o outro pagar. Mas, meus irmãos, o que a gente aprende aqui, em primeiro lugar, é que jamais devemos fazer votos precipitados, sem pensar se nós podemos pagar, se vamos ter como pagar. Por exemplo, a gente faz um voto para pagar daqui 2 dias, daqui 3 dias, daqui 1 mês, daqui 1 semana. E é interessante, a gente faz uma promessa que nós não sabemos se poderemos cumprir. Você sabe se você vai estar vivo amanhã para cumprir a promessa? Sabe se você vai estar vivo na semana seguinte, no mês seguinte, para cumprir a promessa? Os estudiosos acreditam que Paulo estava fazendo um voto em agradecimento ao que Deus havia feito com Paulo anteriormente. Porque Deus disse a Paulo: Paulo, não te cales. Lembra da mensagem do domingo passado? Fale, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Não se preocupe, ninguém vai te fazer mal. Nada vai acontecer com você dessa vez. Lembra que Paulo estava com um temor no coração? E é interessante que nada acontece com Paulo. Sóstenes toma uma surra na frente do tribunal. Paulo sai ileso dessa vez, sem nenhum arranhão, sem nenhum xingamento, sem nada. Paulo sai dali tranquilo. Mas Paulo então faz esse voto, vai para Jerusalém de cabeça raspada. E aí nós olhamos para esse texto e fazemos assim: vamos fazer como Paulo, vamos rapar a cabeça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Meus irmãos, isso aqui não é uma doutrina, é o relato de um fato acontecido. Não há uma orientação no Novo Testamento em relação a votos, não há uma ordem para fazer votos, não é como a doutrina da oração, que manda orar, ensina como orar, ensina a persistir em oração. Não é como a doutrina do jejum, não é como a doutrina da salvação, é algo que Paulo fez e está relatado na Bíblia. E aí tem gente hoje raspando a cabeça, fazendo voto, que não sabe se vai cumprir. O que é pior, tem muita gente fazendo voto na hora do aperto, fazendo promessa na hora do aperto, e depois não cumpre. E olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Quando a Deus fizermos um voto, pague, e não demore em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos.
cumpre o teu voto que fazes. Melhor é que não faça votos, mas se votar, então cumpra. Melhor é que não faça votos, porque Deus não precisa dos nossos votos, Deus não precisa das nossas promessas. Deus trabalha com graça, não com meritocracia. Deus não trabalha com barganha. Deus não precisa que eu faça algo para que Deus então faça algo por mim. Ou vocês imaginam que Deus é um Deus que fica de lá te olhando e fazendo algumas negociações? Olha, se você orar X, eu te dou X. Se você fizer um voto e pagar um voto, eu curo seu filho, eu trato do que precisa ser tratado, eu resolvo o que precisa ser resolvido. Meus irmãos, Deus não é Deus de barganhas, Deus não é Deus de negócios, de acordos. Se nós quisermos falar, Senhor, eu estou muito feliz por tudo que o Senhor fez, então eu vou fazer uma oferta a uma família pobre, Deus vai ficar feliz demais com você. Mas não espere que por dar uma oferta a uma família pobre, Deus tenha a obrigação de te prosperar. Não espere pelo fato de você ser dizimista ou ofertante que Deus tenha a obrigação de te prosperar. Não espere que por causa dos seus votos Deus tenha a obrigação de fazer alguma coisa, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus faz o que quer, quando quer, como quer, e não tem que dar satisfações a ninguém, e não barganha, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Não é um Deus mesquinho, não é um Deus que faz negociatas, é um Deus abençoador. Em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que é um Deus galardoador daqueles que o buscam, um Deus abençoador, um Deus que é bom por essência, por natureza, um Deus que tem prazer em abençoar. E Jesus disse: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é bom em essência, em natureza. Agora, se você fez um voto, cumpra o seu voto. Se você fez um voto impensado, peça perdão para Deus, arrependa-se diante de Deus, porque muitas vezes nós fazemos votos impensadamente, fazemos promessas na hora do aperto e não podemos cumprir depois. Ainda está a tempo, confie na graça do Senhor. Fala: Senhor, fiz por ignorância, fiz por insensatez, mas eu estou compreendendo hoje pela Tua palavra que não deveria ter feito, e eu quero que o Senhor me libere desse voto e de cumprir esse voto, e me perdoe e me ajude a confiar na Tua graça, no Teu amor e na Tua misericórdia. Dos versos 23 até o verso 27, meus queridos, está aí na sua Bíblia, nós temos as qualidades do casal Áquila e Priscila, ou na ordem bíblica Priscila e Áquila. E temos também as qualidades e as atitudes de Apolo. Se você prestou bastante atenção na hora da leitura, você sabe que as qualidades de Priscila e de Áquila que era um casal cristão, um casal de judeu convertido ao cristianismo, um casal fiel ao Senhor, um casal que trabalhava junto na profissão, eram fazedores de tenda, e ao mesmo tempo trabalhavam juntos no ministério do Senhor, eram corajosos, cooperadores do apóstolo Paulo, arriscaram a vida por causa do apóstolo Paulo, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Foi um casal obediente ao Senhor. Eles disseram: eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Jesus mandou eu ir pregar o Evangelho. Eles saíram pregando o Evangelho. O imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma e vão lá, Áquila e Priscila, e vão para a cidade de Corinto. Eu imagino uma das piores cidades para um cristão viver, mas estava lá Áquila e Priscila pregando o Evangelho do Senhor. E a qualidade leva a atitude de qualidade. Quando nós temos qualidade no nosso caráter, quando nós temos um caráter de qualidade, nós temos atitudes de qualidade.
E os irmãos perceberam aí pela leitura que o que Áquila e Priscila fizeram? Eles estavam pregando o Evangelho em Corinto, foram na sinagoga, ouviram um jovem pregar de forma eloquente, pregando corretamente o Evangelho de Jesus, mas perceberam que ele não sabia toda a verdade a respeito de Jesus. Muito provavelmente Apolo foi discípulo de algum discípulo de João Batista, e ele só tinha o batismo do arrependimento. Mas ele não conhecia ainda sobre o Espírito Santo e sobre toda a verdade a respeito de Jesus. Mas tudo que ele conhecia, ele pregava corretamente. E Priscila e Áquila então ensina a Apolo o que faltava. E Apolo, com certeza, depois daquilo, foi um pregador completo, um exímio, um hábil pregador do Evangelho, e muita gente se converteu pela pregação de Apolo, a ponto de alguns em Corinto, mais para frente, citar o nome de Apolo como um preferido na pregação do Evangelho. Méritos de Áquila e de Priscila, que quando identificaram o potencial em Apolo, não ficaram com ciúme, não ficaram com inveja, não disseram: esse aí vai fazer mais discípulo do que nós, esse aí vai arrebanhar mais discípulo do que nós. Não, eles olharam não para eles mesmos, mas olharam para o potencial de Apolo em expandir o reino de Deus na cidade de Corinto. Meus queridos, isso é uma grande lição para nós, compreendermos que no reino de Deus não há concorrência, há cooperação. Ninguém é concorrente de ninguém no reino de Deus. Nós estamos do mesmo lado, nós estamos trabalhando para um só Senhor, há um só Espírito que age em nós, todos estão a serviço de um mesmo Senhor, e cabe a nós, quando identificarmos um potencial em alguém, nós incentivarmos, nós contribuirmos para o crescimento, para o avanço do ministério dessa pessoa, para que o reino de Deus ganhe com isso, para que a igreja ganhe com isso. E como é bom vermos um casal servindo juntos no reino do Senhor. Olha, se o seu marido ou a sua esposa, o seu namorado ou a sua namorada serve no reino do Senhor, não seja um obstáculo, seja um incentivador, sustente-o em oração, peça a Deus que te dê um dom, que você descubra o dom que você tem e sirva junto com ele, porque como é bonito um casal e às vezes uma família inteira servindo no reino de Deus. Que exemplo para os filhos, para a família, para a sociedade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como nós precisamos olhar para isso e pensar assim: Áquila e Priscila é um exemplo de cristão, um exemplo de casal para nós. Mas nós temos que olhar também para Apolo. Olha como o Apolo tinha qualidades e como as atitudes de Apolo eram atitudes de qualidade por causa do caráter de Apolo. Apolo, um grande pregador, um homem estudioso da palavra de Deus, não sabia tudo, mas tudo que sabia, repartia, ensinava com coragem, com ousadia, era fervoroso no espírito, corajoso e ousado. Sabia pouco, mas o que sabia tinha vontade de repartir, não guardava só para si. Havia sido salvo, havia conhecido Jesus Cristo, seu Salvador, e ele então sai pregando o Evangelho em todos os lugares por onde ele passa. E quando a gente vê Apolo, e a gente olha para Áquila e Priscila, a gente vai encontrar em Apolo o que nós encontramos em Áquila e Priscila: humildade. Porque Apolo não disse para Áquila e Priscila: não, eu sei o que eu estou fazendo, prega vocês o Evangelho de vocês aí, deixa que eu faço o meu aqui. Ele disse: não, vamos para a sua casa. E lá na casa de Áquila e de Priscila, então ele aprende humildemente o que precisa ser ensinado. Está aí no verso 26, disposição para aprender, coisa que todo cristão precisa ter, meus irmãos. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe demais, sempre há lugar para conhecimento, sempre há lugar para sabedoria. Os mais antigos dizem que saber não ocupa espaço, não ocupa lugar. Mas nós temos hoje uma grande dificuldade com isso, porque os cristãos dos dias de hoje não querem aprender, não querem saber, e o que sabe guarda para si, não repartem, não tem esse anseio, essa vontade de aprender e de ensinar, de aprender e de ensinar.
não há uma disposição de repartir tudo que tem recebido do Senhor, inclusive conhecimento. Nós precisamos de olhar para Apolo hoje e dizer: Senhor, eu quero ser um Apolo dos dias de hoje, eu quero ter conhecimento, eu quero repartir o que eu aprender nas Sagradas Escrituras. Eu não quero guardar para mim, eu quero levar outras pessoas junto comigo para o caminho do Senhor. Eu quero levar gente comigo quando eu for para o céu. Eu quero repartir o que eu tenho recebido das tuas mãos. Disposição de ensinar, disposição de aprender, e uma disposição enorme de enfrentar os desafios da vida cristã. Um jovem pregador debatendo com os judeus, judaizantes, uma disposição de enfrentar o contrário, de forma a convencê-los da verdade. No verso 28 diz que ele refutava aqueles que não aceitavam Jesus como Cristo. E então ele refutava. Refutar é provar o contrário. Refutar é o que nós deveríamos fazer hoje com todas as heresias que têm tentado entrar na igreja, com todas as heresias que têm sido pregadas na internet. Dizer isso não, isso não está certo. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, 2 pontos, e descorrer o que a Bíblia diz. Bom, mas eu não creio assim. Bom, você não crê assim, eu vou orar por você, mas eu creio assim porque a Bíblia diz assim. Porque o que vale é o que a Bíblia diz, não é o que eu creio. O que vale é o que a Bíblia diz, não é o que o mundo crê, o que o mundo quer acreditar. O que vale, meus queridos, são as Sagradas Escrituras, e elas eram a fonte da verdade de Apolo. E por isso Apolo era tão poderoso nas Escrituras. Como nós precisamos, nos dias de hoje, gente disposta a aprender, a ensinar, a se posicionar de forma amorosa, clara, nítida. Olha, não é isso que dizem as Escrituras. Eu sinto muito, não concordo. Por que você não concorda? Porque aqui está escrito. E é o que está escrito que precisa valer. Jesus disse: ide por todo mundo e fazei o quê? Discípulos. Paulo, Priscila, Apolo, Áquila, Timóteo, Tito, essas pessoas ouviram isso e creram, e porque creram, saíram para fazer discípulos. Porque foi isso que Jesus disse em Mateus 28:19: ide por todo mundo pregar o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo. E eles ouviram, creram e obedeceram. E meus irmãos, não basta crer. Você crê que o Evangelho de Jesus é verdade? Amém? Faz muito bem. Mas até o diabo crê. Agora, você obedece o que está escrito no Evangelho de Jesus? Você obedece o que está escrito nas Sagradas Escrituras? Ah, sim, eu obedeço. Não sou perfeito, às vezes falho, às vezes erro, mas obedeço. Creio e obedeço. O que eu compreendi, o que eu entendi, eu creio e obedeço. Simples assim. Simples desse jeito, crer e obedecer. E o que Apolo fazia? Ele convencia os judeus, pelas Escrituras Sagradas, está aí no verso 28, que Jesus era o Cristo. Quem era Jesus? O Cristo. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, que tem a mesma raiz na palavra hebraica Machia, que é também ungido. Ungido para quê? Que ele foi ungido para libertar os oprimidos, curar os enfermos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas é interessante que Jesus também diz em João 17: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Jesus afirmou que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Quantos aqui creem que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus?
não desobedecem. E é interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ou a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e nós vamos ver Jesus fazendo milagres, coisas extraordinárias, coxo de nascença começar a andar, cego de nascença começar a enxergar, mudo começar a falar, ressuscitar os mortos, ressuscitar Lázaro, que havia morrido há quantos dias? 4 dias. Mas ainda assim não creram. E nós hoje olhamos para isso e dizemos: como assim não creram? Como não creram se viram com seus próprios olhos? Bom, ainda assim não creram. Estava escrito em dezenas de profecias no Antigo Testamento que o Cristo viria. Como viria? Ainda assim não reconheceram, não creram. Isaías pregou, Zacarias pregou, Jeremias pregou, Miqueias pregou. Os principais profetas do Antigo Testamento, gente de credibilidade, pregou a vinda do Messias, mas eles creram e eles ouviram e não creram. E hoje nós ficamos assim: como não creram? Como é possível alguém não crer em Jesus? Não é? Mas, meus irmãos, eu quero terminar dizendo que essa mesma pergunta nós devemos fazer para nós mesmos. E a pergunta a ser feita é: como eu não creio? De fato e de verdade. Porque se eu cresce de fato e de verdade, eu obedeceria o Evangelho. Porque só não obedece quem não crer. Por que será que muitos ainda não acreditam? Por que muitos ainda não acreditam que de fato a palavra de Deus é a verdade e que Jesus é quem Ele disse que é? Porque Ele disse em João 14,6, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão a mim. São palavras literais de Jesus. Nós olhamos para isso e ainda assim duvidamos, porque como alguém pode não acreditar e pensar que nós podemos ainda ir a Deus a não ser por Jesus? Como alguém ainda pode pensar que há muitos caminhos que se levam a Deus? Como alguém ainda pode pensar que vai chegar a Deus e vai entrar no céu por outro caminho, ou por outra pessoa, ou por uma religião, se Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Como, meus irmãos, muitos ainda acreditam nisso, relativizam a palavra de Deus, relativizam a palavra de Jesus, menosprezam a pessoa de Jesus. Porque em Mateus 16, do verso 24 até o verso 27, no verso 24 está escrito que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que nós pensamos que nós podemos seguir Jesus e deixar a cruz para trás? Por que nós pensamos que nós podemos seguir Jesus e não abrir mão de nós mesmos, não negar a nós mesmos? Se Jesus disse: você quer ser meu discípulo, quer vir após mim? Muito bem, então me segue, mas negue-se a si mesmo e depois tome a sua cruz e então me segue. Mas nós pensamos que nós podemos abraçar o nosso eu e viver numa autolatria, que é a idolatria de si mesmo, e continuar seguindo Jesus e está tudo bem. Deixar a cruz para trás. O que é a cruz? Cruz é morte, meus irmãos. Tomar a sua cruz é morrer para si mesmo, morrer para o mundo, morrer para o pecado, viver para Jesus. No verso 25 ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como é que nós não acreditamos que de fato e de verdade é necessário que eu morra para mim mesmo,
que eu pegue a minha cruz, que eu abandone a minha verdade e abrace a verdade de Jesus, porque muitos não acreditam que o segredo da vida é morrer para mim mesmo, é morrer para esse mundo e viver para Jesus. Por que muitos não acreditam e se entregam totalmente a Jesus? Porque, meus irmãos, que nós cremos, mas não cremos tanto quanto deveríamos, a ponto de nos entregarmos para Jesus de fato, de verdade. O verso 27 termina dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E então virá o Filho do Homem, e virá com os anjos, e ele vai medir, ele vai pesar as suas obras, e ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. O que Jesus está dizendo é: eu voltarei em glória, e eu vou trazer na minha mão a recompensa. Por que muitos ainda não acreditam que Jesus voltará? Ainda tem cristão que acha que isso é um conto da carochinha, que Jesus não vai voltar. Por que nós não acreditamos de fato, de verdade, no que está escrito na palavra de Deus, assim como ela é, meus irmãos? Quanta gente acreditando que nós podemos viver a vida de qualquer jeito, simplesmente sendo um religioso, dizendo que é cristão, mas não morrendo para si mesmo, não vivendo para Cristo, não abrindo mão de nada, não abre mão de um pouco mais na cama no dia de domingo para ir à igreja, não abre mão de um pouco de conforto para visitar o enfermo, não abre mão de um pouco do seu dinheiro para abençoar a vida de um necessitado, não abre mão de um pouco do seu tempo para buscar e aprender das Escrituras Sagradas, só para ter o prazer de ensinar a outro como é que se vive a vida cristã aqui nessa terra, aguardando, esperando a volta de Jesus, porque Ele virá buscar aqueles que amam a sua volta. Por que, meus irmãos, que nós não cremos nessas coisas como deveríamos? Por que lendo e vendo com os nossos próprios olhos, nós ainda assim relativizamos isso e pensamos: vai dar tempo? Não é bem assim. Deus é amor, é verdade, Deus é amor, mas Deus é justiça. Jesus é o Senhor e Salvador, Ele me ama, é verdade, Ele te ama, mas Ele disse que quando voltar, Ele não vai voltar como seu advogado, como seu Senhor, como seu Salvador, Ele vai voltar como seu juiz, e Ele vai julgar as suas obras. E é curioso a gente pensar nisso, porque nem nas coisas boas que estão escritas, não que isso tudo aqui não seja bom, mas daquilo que nós poderíamos selecionar e dizer assim: isso aqui eu quero, porque essa é uma promessa boa para a minha vida. Já pensou se nós crescêssemos de fato, de verdade, como nós viveríamos bem aqui nessa terra? Como nós viveríamos em paz? Como nós seríamos alegres, felizes, contentados com tudo que nós temos? E como Deus se alegraria conosco, meus irmãos? Já pensou se nós crescêssemos de fato em Mateus 6? Que Jesus diz assim: olha para os lírios do campo, olhe para as aves do céu, veja que o Pai as cuida, as alimenta. Os lírios vestem tão bem que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como os lírios do campo, porque Deus cuida. Não precisam andar ansiosos com coisa alguma, porque esse mesmo Deus que criou sustenta todas as coisas, e Ele é provedor, Ele vai prover. Ele diz: não andem ansiosos, descansem na graça do meu Pai, porque o meu Pai, Ele é o provedor de todas as coisas. Como é que nós viveríamos se nós lembrássemos de Mateus 6,33? Busque em primeiro lugar o reino dos céus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Como nós viveríamos bem, meus irmãos? Como nós viveríamos assim, tranquilos, sem preocupar com o dia de amanhã, sabendo que basta cada dia o seu mal, e Deus proverá. Deus é Deus de provisão, meus irmãos. Como nós viveríamos se nós acreditássemos nas palavras de Jesus em Mateus 11:28?
quando ele diz: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim, troca comigo o fardo de vocês, porque o meu fardo, ele é leve, ele é suave, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Não tinha ninguém oprimido, não tinha ninguém deprimido, não teria ninguém cansado, fadigado, estava todo mundo rindo, sorridente, feliz, sabendo que Deus é bom o tempo todo, e é Ele quem alivia os nossos fardos. Aliás, se nós já acreditássemos em Mateus 6, nós nem teríamos fardos, porque nós já teríamos entregado os nossos fardos para Jesus e vivêssemos suavemente aqui nessa terra. Já pensou se nós crêssemos em João 11:40, quando Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Basta crer e você vai ver a glória de Deus. Jesus disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A abundância da vida não está no seu trabalho, a abundância da vida não está nos seus conhecimentos, na sua sabedoria. A abundância da vida está nele, em crer nele, em obedecê-lo, em confiar nele. Ele disse: eu sou o pão da vida, quem crê em mim nunca terá fome, sou a água da vida, quem crê em mim jamais terá sede. Fartura de paz, de alegria, de esperança. Meus irmãos, convite para nós hoje é deixar de apenas crer e obedecer, deixar de apenas crer e confiar no Senhor de fato e de verdade. Deus é bom o tempo todo, não resta a menor dúvida disso. Ele te ama tanto que Ele deu o Filho dele para morrer por você na cruz do Calvário, para que você tivesse vida e vida eterna. Mas a condição é crer, e a resposta da fé é a obediência. Quem diz que crê e não obedece, negou a fé. É pior do que incrédulo. E o convite de Jesus para nós hoje é tomarmos posse da palavra de Deus, que é viva e é verdadeira. Deus é bom o tempo todo. Jesus veio, comprometeu e voltará para buscar a sua igreja. E a igreja de Jesus tem uma característica inconfundível: ela crê e obedece. Amém?